Fala, Denner! E Bem-vindo! aí, meu irmão? Tudo Tudo bem, certo? cara? Tudo Como é bem, que tudo estamos? bem. Lutando essa guerra aí, não tem jeito, né? Vamos bater um papo, vamos falar de negócio, vamos falar de como que a gente consegue prosperar em meio ao caos. É um tema super relevante. Cara, é um privilégio da minha parte estar aqui contigo. O pessoal que está entrando aqui também da V4, que a gente também estava divulgando por lá. É, A gente está fazendo ao mesmo tempo aqui. Eu trouxe o Bruno me trouxe, e a gente está fazendo isso para a gente conseguir colaborar com vocês a superar esse desafio. E, de certa forma, acredito que a gente tenha bastante a contribuir com todo mundo que está nos ouvindo, tanto nós da V4, quanto o pessoal do E-Commerce na Prática e o Bruno, porque a gente vivencia muitos diferentes negócios, né? Um dos privilégios do que a gente faz é poder vivenciar muitos negócios ao mesmo tempo. Então, ao longo dos últimos anos, últimos 8 anos de V4, já foram mais de 500 projetos, desde, cara, aplicativo Spotify, é uma fábrica, uma companhia aérea, então a gente tem uma academia, teve o privilégio e a oportunidade de vivenciar diferentes tipos de negócio e hoje está ativo aí com mais de 350 negócios, implementando o processo de vendas através da internet. E eu quero conversar contigo, trazer aqui para a galera o que a gente pode fazer, quais são as perspectivas para a gente passar da melhor forma possível esse momento e tentar fazer coisas de resultado mais rápido, né, Bruno? Não tem muito tempo agora para perfeito, tem que ser construir rápido. algo, tem que ser pragmático, né? Tem que ser rápido. E para a galera da V4 que está acompanhando a gente, que também, de repente, não me conhecia ainda, Claro. eu sou Bruno de Oliveira, sou fundador do E-Commerce na Prática. Nós somos hoje a maior escola online de e-commerce do Brasil. Palestrei no evento da V4, talvez você estava lá, talvez você estivesse lá. E vamos lá, vamos tocar o barco aí, Denner. Bora, vamos lá, cara. Até para puxar um pouco, assim, vamos fazer um bate-bola, assim, tu deve ter uns tópicos aí, eu tenho uns outros tópicos Tem, aqui. E um dos tópicos que eu tenho eu acho que muito do pessoal que nos acompanha é varejista, né? varejista. Obviamente. Tem, E o cara precisa implementar um canal digital rapidamente. Como sim. que tu vê isso, cara? Tu acha que o e-commerce é o melhor caminho para o cara fazer isso rapidamente ou teria outros meios? Então, ele consegue implementar rapidamente um e-commerce próprio, com poucos produtos ali, integrado com uma plataforma, com um meio de pagamento, com um meio de envio. Dá para ele fazer isso de uma forma bem simples. Porque se a gente falasse aí de marketplace, de repente, depende da aprovação do marketplace, depende da aprovação dos produtos lá dentro, não seria assim tão simples. O e-commerce, Aham. basicamente, a loja virtual, na realidade, só vai depender do cara. Então, dá para Sim. fazer isso bem rápido. Mas pegando o teu gancho aqui e completando, depende muito do contexto, né, Bruno? É foda falar de maneira genérica, porque tem varejos com muitas SKUs, que é mais difícil para o cara implementar um e-commerce, tem varejos com poucas SKUs. Então, em linhas gerais, o que eu acho que assim que a gente tem dito para os nossos clientes que o e-commerce se torna algo muito conturbado, lembrando que sempre tem plataformas, né, tem loja integrada, que está até acho que de graça agora, dá Sim. para fazer tudo de certa forma bem simples. Mas uma oportunidade que eu tenho visto é que muitos varejistas têm muitos vendedores parados agora que podem continuar trabalhando home office. E aí o Sim. que eu estou orientando é a gente trabalhar com um pouco de inside sales, que eu sei que é algo que tu trabalha bastante aí, algo que a gente Aham. está acostumado, né, que vende mais serviço, e transformar esses vendedores em vendedores digitais, colocar esses caras para vender inside sales. E aí trabalhar basicamente três coisas, né, que é a geração da demanda, o filtro dessa demanda e o fechamento dessa demanda. Um exemplo foi um e-commerce, um varejista que a gente pegou de pet shop, até vi que tinha uma pergunta de pet shop, sempre tem a galera desse mercado, Sempre que tem, ele tinha umas 10 lojas em São Paulo, e obviamente fechou, tá no meio do caos, e a gente colocou esse projeto de varejo digital rapidamente, cara, e não foi 24 horas para gerar demanda o suficiente para o cara começar a recuperar a venda dele. Ele já tinha um problema de ponto de tráfego, que é um pilar sempre que a gente tem que dar destaque, né? Porque às vezes tu tem o cara que já tem um problema na loja porque não tem um ponto muito bom, e aí tem esse agravante da galera não tá nem saindo na rua. E aí a gente implementou isso, cara. Demanda, filtrar a demanda e fechar a demanda usando os vendedores inside sales para gerar essas vendas e tem rolado muito bem. Aí a gente potencializa o tempo desse vendedor, que muitas vezes dentro da loja, cara, 70% do vendedor é ocioso, é não na vez, né? O cara tá fazendo nada, sim. Aqui a realmente. gente tem usado bastante a equipe de venda nesse período que a gente está parado, porque alguns produtos que a gente estava pronto para lançar, a gente estava com um calendário de oferta, cara, extremamente preparado para lidar com esse trimestre e com o próximo. Só que boa parte dos produtos que estavam agendados para a gente vender não servem para a gente lançar Uhum, agora, no meio dessa uhum. tempestade. É. Então a gente teve que parar meio que a gente tinha agendado e bolar coisas novas que não tem estrutura para vender, e aí o comercial está trabalhando um a um
basicamente com WhatsApp, fazendo calls, fazendo o que precisa para virar essas vendas. Mas está funcionando. Legal. Porque na prática, muita gente tem perguntado nas lives que a gente tem feito se a gente acredita que o consumidor tá consumindo, está comprando. E eu sempre avalio que, cara, independente da recessão que a gente passe, que a gente muitas vezes passa, tu sempre tem muita gente ainda consumindo. O que vai alterar é quem são essas pessoas e a que preço tu vai conseguir chegar nessas pessoas. Tu vai continuar, se tu souber manipular os indicadores, ter controle do processo, a questão é só chegar nas pessoas certas e a que preço. Tu pode ter, obviamente, uma elevação do teu CAC, se tu controlar as alavancas corretamente, tentar manter ele mais dentro do viável possível, tu ainda continua mantendo as tuas vendas acontecendo, talvez no mesmo nível, talvez não, obviamente que as peculiaridades vão de cada negócio. O que vocês viram a respeito de segmento, Dani? O que teve mais procura nesses últimos 15 dias? Fora, cara, dentro de varejo, eu imagino, mas segmento dentro do varejo, categoria. Cara, o que a gente está vendo não necessariamente, até não é necessariamente o varejo. A gente tem visto bastante a galera de indústria, que não está necessariamente parada, né? Agora, principalmente, saiu o decreto lá para as indústrias voltarem em São Paulo, e muitos estados do Brasil elas estão tocando ficha, então essas têm procurado a gente bastante. Essa categoria de pet shop é algo que tem vindo bastante, e uma das principais que a gente tem visto é a parte de móveis e materiais de construção e moda. O pessoal da moda, né? Hoje fiz call, o pessoal de moda, tanto indústria quanto varejo, é um dos que está mais, vamos dizer assim, abatidos com a situação, pela circunstância geral, mas por ser um produto, vamos dizer assim, não de primeira necessidade, né? Não é essencial. E aí a gente até eu fiz uma live ontem no perfil da Reserva para falar um pouco sobre isso. Tem pessoal de farmácias, esse tipo também, que estão teoricamente vendendo o dobro, né? Mas eles estão preocupados com uma antecipação de demanda, então eles estão tentando se adiantar para uma recessão que possa vir para o setor também ali na frente, porque ela está comprando, não vai consumir ali na frente de novo, né? Então tem uma antecipação de demanda que eles querem se preparar. Mas eu acho que desses três, materiais de construção, farmácias e moda com certeza é o que tem mais vindo atrás da gente e que tem mais se abalado e se preocupado por esse aspecto que a gente falou aqui. O que tu acha dentro da moda? Tu acha que tem solução para o posicionamento das empresas de moda? A gente tem aí muita gente que veio procurar a gente de moda, que estava aqui, a venda praticamente cessou, né? A galera que tem feito venda através de moda com liquidações. Então, às vezes, morre um pouco, pelo menos nesse momento, aquela estratégia de buscar a tua margem e vender da forma como você estava acostumado. E agora é hora de entrar em contato com o cliente e oferecer promoção, oferecer realmente oferta diferenciada de um produto ou de um kit específico para continuar vendendo. Quem fez isso na semana passada e nessa, continuou vendendo numa boa. Legal. A gente falou hoje com uma indústria que tem, a gente atende bastante indústria que tem o lance do sell-in e do sell-out, né? De fazer, abrir novas portas e fazer com que essas portas performem. E a gente estava falando sobre esse lance, né? Que a indústria, nesse caso, posicionou bem em relação aos seus parceiros de moda para ajudar eles a continuarem vendendo. E uma das coisas que eles estão fazendo que é bem interessante, Bruno, é pegar o e-commerce, né? Eles estão bem fortes nesse caso no e-commerce, e eles transformaram o e-commerce rapidamente numa lógica de afiliados, tornando cada um dos varejistas, lá dos 500 varejistas que revendem a marca, em afiliados desse e-commerce e dando treinamento de marketing digital para esses varejistas não precisarem comprar direto da fábrica, mas sim venderem para o e-commerce, através do e-commerce da fábrica e serem comissionados. Isso está funcionando muito bem. De 500 ali, faz alguns dias que isso foi implementado, pelo menos uns 10, 15 já conseguiram manter as vendas em relação ao que estava sendo feito em cima dessa estratégia, porque agora estava bem em troca de coleção e isso contribuiu bastante também a relação entre indústria e varejo no mercado de moda. Mas tem gente que está conseguindo solucionar, porque em linhas gerais, um grande problema, Bruno, é que a galera não faz nem o básico. Então, a gente está tentando ajudar esses pequenos varejistas, através dessa indústria, a corrigir os problemas básicos, não faz um mínimo de anúncio, nada do gênero. Então, a gente está tentando potencializar isso o mais rápido possível. Nós fizemos essa semana uma reunião com o pessoal que já passou pela nossa mentoria. A gente reuniu mais de 100 empresários no Zoom essa semana para poder tentar entender como é que eles estavam lidando, né, com essa crise. E teve uma galera lá que trabalha com produto farmacêutico que estava com 200% a mais de vendas. E
O pessoal de moda, em contrapartida, estava com um percentual bem inferior. Mas todo mundo muito preocupado no pós, no que vai acontecer depois, se tudo o que a gente está passando hoje, isso inclusive é uma pergunta, que eu quero saber a tua opinião. O que você acha? Tudo isso que a gente está passando hoje, você acha que é possível que esteja gerando uma demanda reprimida para quando acabar essa quarentena? E se estiver gerando uma demanda reprimida, será que o varejo vai estar preparado para poder atender essa demanda reprimida? Boa. Cara, é bem difícil, né, a gente tentar prever, porque, como eu estava falando com o Nardon, que é uma média entre gripe espanhola, Segunda Guerra, Primeira Guerra, tu pega todas as catástrofes da humanidade, tu faz uma média mais ou menos do que a gente tá vivendo hoje, é difícil de medir os impactos. Mas o que eu mais me preocupo, que eu acho que é mais fato nesse momento, é a gente não se precipitar nas medidas de contenção dentro dos nossos negócios. Por exemplo, demissões, né? Essa indústria que eu estava falando, os caras estavam focados em não demitir ninguém. Porque se a gente tomar uma medida muito drástica de contenção do nosso negócio, a gente pode abrir a porta para o desastre de vez. Daí a gente não vai conseguir recuperar. Então, a minha visão o maior desafio é se manter vivo nesse período, sem grandes contenções, para que o mínimo de baixa possível. Exato, principalmente coisas essenciais. Cara, tem fornecedores grandes que eventualmente tu pode negociar, aluguel, por exemplo, eu estava no meio da mudança, estava te falando, né, para um escritório 8 vezes maior. Então eu estava investindo uma grana gigante, um aluguel muito maior. Porra, eu pensei, puta, vou procrastinar um pouquinho mais a mudança de escritório, uns 40 dias, que estava para virar logo agora, e vou negociar um pouco mais a condição do aluguel, porque eu também tenho agora um bom subsídio para usar para negociar esse aluguel, o que não vai afetar nada a minha operação. Eu tenho que preservar as pessoas para que quando a coisa passa a gente possa mandar ver. E aí, em relação a questões macro, as questões macro são sempre difíceis de medir, de opinar, porque elas são influenciadas por diferentes aspectos que é difícil tu mapear todos eles. Mas eu não sei, cara. O que eu vejo assim, 96% dos negócios, eles faturam menos de R$1 milhão por ano. Ou seja, 95% de vocês que estão nos ouvindo são pequenos demais para se deixar vencer. O que eu falo assim, o market share que eu tenho, que o Bruno tem, que você tem, é muito pequeno para a gente se deixar vencer necessariamente. A gente precisa conquistar mais market share. A Renner, a Riachuelo, as grandes marcas, os grandes varejistas que já estão com muito market share, esses serão afetados. Mas você que tem pequeno market share, talvez seja a oportunidade, independente de a gente ter uma recessão, é a oportunidade de tu morder uma fatia do mercado desses grandes, porque eles estão, teoricamente, mais vulneráveis em relação a market share agora. O grande desafio para o pequeno é sobreviver. Então, você tem que montar um plano de sobrevivência para o teu negócio, para que você consiga sobreviver nesse período, porque depois que essa tempestade passar, aí sim vai ser um momento de oportunidade, vai ser um momento de você fincar uma bandeira ali. Eu sobrevivi ao momento mais difícil dos últimos 100 anos, agora eu vou fincar uma bandeira e o meu negócio vai embora, cara, meu negócio vai decolar. Eu, particularmente, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, eu acredito que pode haver uma demanda reprimida, principalmente em setores que estão completamente parados, como, por exemplo, turismo, alimentação e eventos. Vai vir uma porrada de gente que cancelou o evento, que não aguenta mais ficar em casa, vai encher os restaurantes. O grande problema, e aí vem um outro assunto, né? O grande problema que eu considero do isolamento vertical é esse. Porque você colocando na balança, teoricamente é o melhor cenário. Mas, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, cara, as pessoas não estão com coragem de sair de casa, as pessoas estão com medo. Então, não adianta o cara do restaurante abrir e não tem ninguém para ele servir. Exato. Não adianta o maluco da loja abrir a loja, e entrar 2 caras na loja o dia inteiro. É pior do que ficar fechado. É mais caro do que ficar fechado. Então é esse tipo de coisa que eu tô realmente bastante preocupado. O que eu vejo assim é que não necessariamente a gente precisa pensar nos fundamentos do nosso negócio e adaptar a nossa oferta para o nosso contexto. Então, tu tá acostumado a abrir a loja e ter gente lá dentro. Esse contexto mudou, as pessoas não estão circulando. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente vai ver é uma mudança no comportamento de consumo. Tem fatos na história que ela altera a forma como a humanidade vai se comportar a partir daquele momento. E eu acho que a gente está vivendo um momento da história que vai mudar o comportamento do ser humano. As pessoas podem não querer mais ou evitar muito mais do que evitavam anteriormente qualquer tipo de aglomeração.
porque vai ser traumático. Isso é possível, vai ser. Isso vai gerar um trauma, com certeza. Esse é um evento traumático, que nem uma guerra, coisa do gênero. Então, tu tem que pensar em adaptar, fundamentos de marketing, adaptar o teu produto, a tua oferta para esse contexto. Então, pô, tu tá acostumado a vender na loja, talvez seja o momento de eu partir para uma estratégia inside sales, uma estratégia e-commerce. O meu grande lance sempre é o quê? Tu não perder o lance da relação humana, porque o consenso é que todo mundo tá mentalmente afetado pelo afastamento social, porque somos bichos sociais e isso nos atinge. Então, o que faz a gente vender mais muitas vezes? É o atendimento, é o calor humano. Como que tu pode digitalizar o teu negócio e não perder esse aspecto que era importante pro teu negócio? Pô, o Inside Sales, junto com a plataforma digital, pode ser uma combinação perfeita para te manter isso. Para muitas empresas que não tinham nem telemarketing, não tinham. Tem a oportunidade de começar a explorar esse canal e adaptar o seu produto para o novo contexto que a gente vai enfrentar. Isso aí é total, galera, porque você que está com a loja fechada e estava acostumado a ter 30, 40 pessoas dentro da tua loja ou dentro do teu restaurante, vai demorar um tempo para isso voltar a acontecer. Então, mesmo esse isolamento acabando, essa fase que a gente está vivendo acabando, você vai ter que pensar em um novo contexto para continuar vendendo. Seja através de delivery, seja através de inside sales, como o Dani estava falando, além de várias outras estratégias. Então, isso aí realmente é uma coisa para a gente começar a pensar e se provocar os nossos negócios em como que a gente consegue avançar nesse sentido. Agora, uma coisa positiva que eu tirei que eu estou tirando, né, desse momento que a gente está vivendo, é a gente olhar, cara, com um pouco mais de critério e um pouco mais de, não vou dizer cautela, mas é critério realmente para as despesas fixas que a gente assume no nosso negócio. Quando a gente estava fazendo no início da semana passada, um estudo para poder ver onde é que a gente podia cortar, e cortar, que eu digo, é só cortar gordura mesmo, não é cortar pessoas, não é cortar nada essencial. Cara, tinha muita gordura, muita coisa que a gente pagava e não usava, muita coisa que não era necessário para o negócio continuar funcionando. Então a gente acabou cortando bastante coisa, eram coisas pingadinhas, mas que somadas faziam uma diferença no caixa. Tem um conceito legal do Bob Fiver lá daquele livro Dobre Seus Lucros, que é a galera tá com tempo agora, dá uma olhada nesse livro, que é um livro muito fácil, muito bom de ler e fala vários fininho conceitos. Ele, excelente. Fininho. Cada capítulo tem umas 2 páginas ali, é só conceito, só insight. E ele fala aquele papo de que custo é que nem unha, tu tem que estar sempre cortando. O problema é que às vezes a gente vem numa maré boa e a gente se torna um pouco mais ineficiente, porque tá indo tudo certo. Cara, eu conheci empresas, cara, que tinham tanto problema de gestão, que perdiam, cara, tranquilamente um Porsche por ano de erros de gestão e perda de grana, gestão de estoque zoada e tudo mais. Porém, o negócio era tão lucrativo não, mas tão grande, dava tanta grana, movimentava tanto, que o cara meio que foda-se, entendeu? Vou tocar ali pau no negócio. E aí tornava o negócio extremamente ineficiente. Então a gente tem que ser um pouco mais paranoico produtivo. Tá sempre paranoico com a nossa produtividade do nosso negócio e sempre pensando aquele papo de se preparar para o pior e esperar o melhor. Então, se o meu negócio for, se tiver outro, acho que isso vai ficar, né? Essa herança vai ficar, o cara vai ficar sempre pensando, se tiver outra pandemia, o mundo parar, preciso estar pronto. Vai ficar. Pô, isso vai levar eu a ter caixa e tudo mais. Vamos lá, tem uma pessoa aqui falando que o faturamento dela caiu 92%, segmento de moda. Um dos problemas da moda, que é um lance que você tem que levar de lição, que eu não sei se é o contexto dessa pessoa que mandou o comentário, é que, cara, o problema dos varejistas em geral é que eles não cadastram cliente. Então agora o cara tá sem base de clientes. Então uma lição que você tem que levar nesse momento é nunca mais deixe de cadastrar alguém. Cadastre seu cliente, porque agora você tem o contato. Caso você tenha o contato, melhora a sua oferta para o contexto e pau na máquina. Manda a lista para o teu time ligar, né? Pegar o telefone e ligar, fazer inside sales e, paralelo a isso, faz aquilo que a gente falou anteriormente. Começa a gerar mais demanda, nem que seja prospectando no Instagram. Tem lojas aqui que já faziam isso antes de começar a seguir hashtags e marcações de localização no Instagram e começar a mandar direct, os vendedores mesmo prospectando, caso tu não tenha grana para investir em anúncio. Mas, em linhas gerais, a grana de anúncio para negócios locais é bem baixa, já começa a gerar resultado.
e ali tu começa a ofertar oportunidades que a pessoa não teria anteriormente. Até mesmo condições de pagamento, né? Não sei se vocês têm a oportunidade de ter crediário, isso faz uma puta diferença, daqui a pouco paga um pouco menos agora, um pouco depois, enfim, começa a melhorar a oferta para conseguir fazer com que a pessoa compre agora. A gente tem trabalhado muito com oferta, então a galera de moda e esse segmento está parado. Eu sei que é muito ruim a gente mexer na estratégia que a gente tinha, mas provavelmente você veio para um ano cheio de expectativas, cheio de metas, cheio de resultado para você alcançar. Agora é o que eu falei, é colocar o negócio no modo de sobrevivência. Então você tem dinheiro, mesmo que no teu caixa esteja zerado, aquilo ali está errado. Você tem grana, só que a tua grana está no estoque, a tua grana está nas prateleiras. Então é hora de pegar o dinheiro que está nas prateleiras e transformar em liquidez. Então baixar o preço, fazer oferta, ir para cima dos clientes e vender. Cara, via depósito, via Mercado Pago, via qualquer tipo de pagamento que seja viável para o teu cliente, você tem que colocar na manga nesse momento. Enquanto tu filtra aí, tem uma que saiu aqui nos comentários, eu vou comentando ela, que perguntou, você vende iPhone, por exemplo, e tem um produto muito caro, caiu muita demanda. Tem que rever a tua estratégia de como tu tá usando as mídias para alcançar o público certo, né? Porque o dinheiro é um lance que o Friedman, que é um puta professor de vendas lá, para quem estuda vendas, já ouviu falar, ele fala para ti, uma das regras básicas que eu sempre repito aqui, é não julgar o bolso do cliente como o teu bolso. Então, às vezes, tu tá numa ótica muito pessimista e sem grana, mas isso não significa que tá todo mundo nessa mesma ótica. Então, verdade, tu tem que entender quem são as pessoas que não estão desesperadas e sem grana, clusterizar, definir esse perfil e começar a buscar e atingir essas pessoas com os canais que você tem recursos. Porque, com certeza, não é 100% da população que está prejudicada. E a internet ela nos permite conseguir chegar o mais próximo da pessoa certa. Você consegue segmentar pela pessoa que tem o iPhone 10 lá para te vender o 11 para ela. Então, porra, talvez essa pessoa, por já ter um iPhone que é muito caro, ela talvez não esteja tão prejudicada para ter um iPhone novo. Agora, se você segmentar para quem tem o Galaxy J, a chance do cara ter dinheiro para comprar um iPhone 11 é muito baixa. Outra forma de segmentar também esse tipo de público é você segmentar por escolaridade. Então, você pegar um público com segmentação de ensino médio, por exemplo, é mais difícil desse cara estar preparado agora com grana para comprar um iPhone. Mas se você pegar pós-graduado, mestrado, doutorado, ou dono de empresa, pode ser que o cara esteja com condição. Porque, apesar da gente estar vivenciando essa crise, isso é uma coisa que vocês têm que se atentar, galera. Tem muito empresário, por exemplo, brigando aí por benefícios para a empresa, para manter a empresa funcionando. O cara tá certo, ele tá brigando ali pelo caixa da empresa. Mas ele, como pessoa física e os sócios, esses caras, ele tem caixa, ele tem condição de se sustentar. E o fato dele estar economizando na empresa não significa que ele, como pessoa física, não pode chegar e comprar um iPhone ou qualquer outra coisa. Ou seja, o consumo ele não está zerado. Por mais que pareça, a gente olha pela janela e acha que está tudo parado, não está 100% parado. Tem muita coisa acontecendo virtualmente que a gente não está conseguindo enxergar. É uma boa informação para a gente raciocinar sobre ela. Pensa comigo se, cara, a gente tiver a maior recessão da história e o PIB do Brasil cair 30%, a gente destruir 30% do valor do Brasil. Seria um cenário catastrófico. Tu ainda tem 70% do PIB vivo. Quer dizer que, cara, 70% dos 2 trilhões de dólares que o Brasil lá movimenta, 1,8, 1,5, sei lá como que a gente está agora, ainda estarão vivos. Então, beleza, perdeu muito, mas ainda existe muito ainda. Então, sempre dá para olhar para esse lado aí do copo, entendeu? É isso aí. Tem uma dúvida legal aqui, falando de reposição de estoque. Então, vamos lá. A pessoa vai lá, elimina todo o estoque dela, queima. Mas e aí, repõe ou não? Aí tu tem que negociar com as fábricas. Essa fábrica que eu estava falando de moda, por exemplo, ela está fazendo várias condições e ações como essa que eu citei para vocês, de não vender o estoque para o cara, deixar o estoque na fábrica e usar a ponta só como um agente comercial via uma plataforma digital, onde usa o e-commerce da fábrica, vende, a fábrica entrega e tu fica sem estoque. Fora que para reposição de estoque ela está dando 50 dias para prazo de primeiro pagamento. Então tem que pensar assim, ó. Um dos pontos positivos do momento que a gente está vivendo é que tá todo mundo na mesma situação. Então, cara, tu tá complicado, o cara da fábrica tá tão complicado quanto tu. Então, cara, senta na mesa e, temos um problema aqui.
se eu pegar teu estoque agora, que condição de pagamento me faz? Se eu não conseguir vender, eu posso te devolver. Cara, tá todo mundo aberto para negociar. Eu liguei pro proprietário dessa sala nova, que o aluguel é tipo 15 vezes maior do aluguel que eu pago hoje, e eu falei, cara, preciso dar uma revisitada. O cara, não, fica tranquilo, vamos fazer, não tem problema, porque o cara não quer me perder também. Se eu ligar para ele e falar, cara, cancela o contrato. Imagina ele ficar parado aquilo ali, tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU. Exato, então tu tem que pensar sempre, se coloca no lugar do cara, o cara não tá, tipo, sobrando cliente para ele também. Então, os fornecedores, tu vai conseguir negociar todos. O teu maior problema é pessoas. Pessoas, tu tem que manter elas lá sobrevivendo e tudo mais. Mas boa parte dos fornecedores vão estar abertos a fazer negociações. Uma sacada que a gente teve hoje, a gente fez mentoria hoje com uma mentorada do segmento de maquiagem. Uhum. E ela tem feito muito contato com os fornecedores de maquiagem. E os fornecedores estão implorando para ela comprar mercadoria. Implorando para jogar para frente. E ela fez um pedido para poder lançar uma linha nova de maquiagens. Se eu não me engano, ela fez um pedido de mais ou menos R$10 mil. O fornecedor bonificou ela em R$5 mil em mercadoria. Ela comprou 10, o fornecedor bonificou com 5 para que ela divulgue, continue divulgando a marca e queime esse estoque para poder voltar a comprar mais. Ou seja, está todo mundo parado. Diferente de uma crise, por exemplo, né, o pessoal está comparando muito com 2008. Cara, 2008 eu estava no varejo. Tinha 37 lojas na época de cartucho de impressora. O dólar dobrou de tamanho de um mês para o outro. Né? E vários dos produtos que a gente tinha eram importados. Só que era diferente. Foi muito diferente. Em 2008 foi uma quebradeira de banco. Não tem nada a ver com uma crise de saúde. Foi um setor, né? Um setor. Que acabou gerando um efeito dominó em outros setores. Mas agora é diferente, cara. A crise está impactando todo mundo. O comprador, o lojista, a indústria, o teu fornecedor, o teu cliente. Está todo mundo dentro de casa em quarentena. Em 2008, o cidadão médio nem se ligou o que estava acontecendo. O cidadão médio brasileiro nem se ligou, cara. Tipo, tá, beleza, caiu a casa. Tu lembra que o Lula falou que a crise lá fora era um tsunami, aqui era uma marolinha? Uma marolinha, exatamente. E era verdade. O Brasil foi pouquíssimo impactado pelaquela crise. As ações na Bolsa caíram muito porque elas acompanham mercados exteriores. Mas a economia brasileira, naquela época, sofreu muito pouco. Sofreu muito pouco. Agora está diferente. Outra dúvida que eu joguei aí, Dani. Esse será o momento dos pequenos negócios entrarem de vez para o mercado digital? Eu acho que não tem escolha, né, cara? Não tem escolha. Não tem mais escolha. Antigamente você empurrava com a barriga. Exato. Quem empurrou com a barriga 2018, 2019, o início de 2020, está chorando agora. Eu não sei se tu viu, Bruno, mas a gente está no pico histórico de buscas por marketing digital no Google. Então, eu vi essa semana. Então a gente vai ter uma demanda enlouquecida por marketing digital, vai faltar profissional como já faltava para ajudar as empresas a fazerem isso, mas não restam muitas escolhas e esse vai ser um dos traumas que essa situação vai gerar, que, cara, eu não posso perder o canal digital, porque o canal digital me torna muito mais independente de certos balanços do mercado, como a gente está vendo. Ontem eu participei de uma reunião de negócios à noite com empresários de um grupo de varejo que eu faço parte. Legal. E são grandes varejistas do Brasil. E todos eles concentrados em redes físicas. Só que eu estou desde meado do ano passado falando para esses caras que eles têm que se digitalizar, que eles têm que parar com isso, que eles têm que direcionar o máximo de esforço possível para a digitalização. E eles falam, não, vamos fazer. Esse ano, cara, eu insisti para eles fazerem com a gente um modelo de implementação, foram empurrando com a barriga e agora estão desesperados. Estão com 100, 200, 300 funcionários parados. E querem fazer para ontem. Mas quanto maior você mais difícil de implementar com velocidade. Exato. Né? Essa é uma oportunidade que os pequenos têm, né? Porque o cara consegue ser muito mais ágil. Dia, cara. É aquele papo, né, cara? Toda crise ela faz o dinheiro trocar de mãos. Então, pra ti que é pequeno, cara, eu não sei vocês, mas eu tô mais cansado do que nunca. Tem um fator psicológico, né? A pressão psicológica, mas também pelo esforço que a gente está colocando. A gente não parou, a gente está enlouquecido, seja de casa, seja como for, para manter o negócio vivo. Porque é a nossa oportunidade de se destacar, como a gente acabou de falar. Se o mercado digital está em alta e a gente sabe lidar com esse negócio, cara, vamos agarrar nessa oportunidade. Então pensa nisso, talvez
Eu vou te dizer, cara, eu tô vendo muita oportunidade para mim, no meu contexto, né? Puta, eu pude negociar o meu imóvel lá, então me ajudou pra caralho em várias circunstâncias. A perda que a gente teve de faturamento não foi tão significativa, obviamente não é o mesmo contexto para a maioria. Mas como que tu pode aproveitar essas oportunidades? Talvez entrar numa marca que tu não conseguia entrar, comprar um estoque que tu não podia comprar, várias oportunidades que agora todo mundo está suscetível a negociar. A gente pegou um relatório do Google com dados sobre o que está acontecendo na quarentena lá na Europa. Legal. Olha só, por incrível que pareça, cara, games, as vendas aumentaram mais de 100%. Entretenimento, mais né? de 100%. Games, produtos de pet shop, produtos de beleza, por incrível que pareça, venda disparou. Produto de limpeza nem se fala, né? Foi lá em cima. Sim. Agora, os que surpreenderam a gente foram esses. Games, pet shop e produto de beleza. Esse do games, cara. Pode falar. Games é fantástico, porque faz sentido, né? Eu acho que faz sentido e o games ele prova, pensa assim, ó, quantas categorias, tipo assim, quais nichos estão em alta? Puta, eu não sei quantas categorias existem no mundo, eu não domino nem 10% delas. Então sempre tem uma categoria que talvez esteja bombando e tu não tá nem sabendo. E os segmentos que estavam em queda, moda, artigo de viagem e móveis. Esses são os segmentos que estavam em queda em todos os países. Mas talvez exista uma demanda reprimida aí que lá na frente você vai vender. Isso, mas lembrando que é média, né, cara? A média, ela sempre engana. É média. Então, mas se eu tivesse, por exemplo, teve gente que perguntou pra gente aí de móveis, que passou aí, e teve gente que perguntou de material de construção. Cara, se eu tivesse nesse segmento, é hora de vender pro cara que tá parado em casa. Olha só, chegou a hora de você pintar aquela parede que tu vive adiando. Chegou a hora de você consertar aquela mesinha que você vive adiando. De você comprar aquele criado mudo que tu vive sempre adiando. E aí o cara tá com tempo para poder fazer isso. As pessoas... Tudo que a gente não tem no nosso dia a dia é tempo. E agora a gente tem. E a gente tem que olhar o lance mais amplo. Tem um cliente, amigo meu, que deve estar nos assistindo aqui, Alisson Fá, que tem uma empresa de materiais de construção aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vinha implementando esse inside sales, telemarketing, time de inside sales em si, antes desse estopim do problema, e isso pegou tração agora e ele segue vendendo dessa maneira e consegue gerar demanda. Porque quem está fazendo uma obra, a gente está fazendo obra agora, muitas vezes tu já está com a parada andando e tu tem que seguir, tem que tocar a ficha muitas vezes. E eventualmente tu consegue fazer essas oportunidades, dependendo do contexto da tua região, de antecipar também uma demanda. Porque tu não conseguia, não necessariamente parou a logística, é o caso dele, não parou a logística, tu consegue entregar, consegue distribuir. E a galera que está com medo da logística parar, segunda-feira a gente fez uma live com o setor de logística. 2 empresários vieram aqui e tem 2 coisas, né? Primeiro, no sábado passado teve a medida provisória que define os serviços essenciais. Correios e logística foram definidos como essenciais, ou seja, não pode parar. Boa. Aí a galera estava falando, Santa Catarina parou os Correios. Mas com essa medida provisória, os Correios entraram na justiça e 2 dias depois reabriram. Então, ou seja, não vai parar. A logística continua. Aí mesmo essa quarentena continuando por mais tempo, a logística continua. Olha só aqui a Lívia, nesse meio tempo que tu tá buscando aí, ela fala assim, manda calçados na casa para a pessoa provar sem compromisso. Liga. Cara, isso é foda. Isso é foda, porque tu tem, é o que eu falei, mudar o produto para o contexto e criar uma experiência de consumo singular. Essa é uma oportunidade gigante. Porque tem um lance foda, porque moda, eu penso sempre assim, né, pessoal? A gente não vende produtos e serviços, a gente vende soluções, a gente vende transformações. Quem consome moda está consumindo o quê? Está consumindo aprovação social, está consumindo massagear o seu ego, massagear a sua vaidade. Então ela consegue entregar esse problema ainda existe. Mesmo que eu não possa circular desfilando um tênis novo, eu ainda tenho essa necessidade de aprovação social. Então como é que eu consigo entregar uma experiência de aprovação social sem o cara desfilar com o meu produto? Um bom inbox do produto que ela vai postar no Instagram já faz com que ela se sinta representada, porque a moda muitas vezes é eu me sentir representado, eu visto, sei lá, reserva para me sentir representado, porque aquela marca significa algo que eu acho que faz sentido para a minha vida. Então postar isso já é quase a entrega da solução de aprovação social e a vaidade que a pessoa quer corrigir. É isso aí. Olha essa dúvida aí que interessante. Ramo de barbearia. Esse é bom, cara. Esse é bom porque está fácil. Esse tá fácil para mim, cara. E a gente tem muito cliente de estética. Cara, tem 2 soluções. Uma solução básica. Tu tem que antecipar o consumo. O cara vai consumir o teu produto, né? Eu, por exemplo, ia cortar meu cabelo agora, né? Durante essas semanas não vou cortar porque o shopping fechou. Em nenhum momento a barbearia me contatou para me vender, cara, um kit. Um voucher. Não, nem um voucher, cara. Tem outro problema antes disso, que é eu corto cabelo todos os meses. Nunca ninguém me vendeu. Eu também. Sabe o que eu fiz? Te venderam um pacote?
Comprei uma máquina de cortar o cabelo no Mercado Livre. Mas o teu é fácil, né? Mas não, cara, olha só, tu corta o cabelo todo mês. Nunca me ofereceram um pacote de corte o cabelo dos próximos 3 meses. Não, eu também nunca me ofereceram isso, não. Caralho, mano, todo mundo vai querer isso, é muito simples. Eu corto o cabelo todo mês eu tenho que estar lá pagando. Porra, me vende um ano inteiro que eu te antecipo me dá 20% de desconto. Entendeu? Então o cara vai cortar o cabelo. O salão de beleza ignora o público masculino, sendo que a gente vai lá todo mês cortar o cabelo. E eles, em vez de fazer um clube de assinatura, fazer algo do tipo, cara ignoram. Planos, cara. Pensa o planozão, pack de 3 cortes, 6 cortes e 12 cortes. Dá 10, 20, 30% de desconto. Eu ia comprar o de 12 meses com 30% de desconto, porque é certo que eu vou cortar meu cabelo 12 vezes no ano. Entendeu? Não tem, tipo, é uma oportunidade muito simples. Pode o cara parcelar e tu antecipa. E a gente também fez o do voucher também não tá dando certo. De a pessoa comprar um voucher para estéticas e poder consumir a partir do dia X de maio para os próximos 365 dias. E aí começa a vender oportunidade com desconto. É isso. É o mesmo, é relacionado ao que eu falei para moda. Você tem que vender o futuro, não tem jeito. Exato. Você tem que vender que tudo isso vai passar e vende o futuro. Exato. E eu sinto que o clima vai começar a melhorar um pouco a partir de agora. Obviamente, eu tento me concentrar pouco nos fatores que a gente não tem controle. A própria discussão de como solucionar o problema é uma discussão que eu nem entro muito, porque, cara, não vai ser eu que vou tomar a decisão lá. Então, vamos se concentrar no que a gente tem controle, esperar pelo melhor e se preparar para o pior. Mas eu acredito muito que o melhor tende a vir. Esperar a oportunidade chegar ou ir atrás no mercado de e-commerce. Em linhas gerais, eu sempre prefiro o ataque. Criar a oportunidade. Cria a oportunidade ao invés de esperar ela chegar. Papelaria aqui, ó. Perguntaram várias vezes para o ramo de papelaria. Estamos em frente a uma escola. Cara, tu tem que expandir o teu alcance. Provavelmente, se tu tá em frente a uma escola, tu dependia muito daquela demanda daquela escola. Isso é um erro. Não diversificar canais te torna muito frágil. Em qualquer momento. Eu tenho um e-commerce. Pô, tem esse canal do e-commerce e tudo mais, e tô investindo em Facebook. Eu falei com um cara, o Bruno, que ele botava 100 mil reais no Instagram e era só isso. Ele vendia tudo pelo Instagram. E eu, caralho, mano, esse Instagram sai fora, o Instagram morreu. Morreu a empresa do cara. Bloqueou a conta. Se bloquear a conta. Não pode. Tomar um bloqueio no Instagram. Tem que então, essa pessoa aí que tem uma papelaria em frente a uma escola, ela já deve enfrentar um momento parecido com esse 2 vezes por ano nas férias. Só que esse ano teve 3 férias e você não previu isso. Exato. E outra coisa, sazonalidade. Eu estava falando hoje no Gestão 4.0 Growth lá, que o Sérgio Zima, lá, que foi o diretor de marketing da Coca-Cola, ele fala que sazonalidade não existe. Tu sempre tem que dar um motivo para o cara consumir. Tu tem que encontrar e dar um motivo para o cara consumir. Quando o Sérgio Zima assumiu a Coca-Cola, não se tomava refrigerante no inverno, porque refrigerante era para refrescar. E ele deu motivos para se consumir Coca-Cola todos os dias. Então, Cacau Show. Se a Cacau Show fosse depender da Páscoa, ela tá ferrada, óbvio. A Páscoa ainda representa, sei lá, uns 20, 30% da receita, mas já foi 90%. Hoje ela faz uma campanha por mês. Então a papelaria depende de escola. Por que ela não tem um canal B2B para vender para empresa? Para vender para outras escolas, universidades, sei lá, expandir esse canal, entendeu? Expandir os clusters que tu pode atingir. Faz sentido. E aí, uma pessoa do meu antigo ramo aí, ó. Estou no ramo de toners e cartuchos. Qual nicho eu posso acrescentar nesse momento? Eu tenho um cliente que tá nesse nicho aí que eu posso dar uma boa dica, talvez. Diga. Que até tu vai opinar. Outsourcing de hardware. O cara tá indo muito bem com outsourcing de hardware. Locação de impressora. Locação de impressora, ele é muito grande com locação de impressora e ele não tá mal e ele tava prevendo ficar mal, porque as empresas ainda usam muito, por incrível que pareça, impressora. E aí ele tá ampliando uma nova linha de receita de outsourcing de computador, telefone, todo tipo de cafeteira, geladeira. Caralho, eu vou comprar geladeira lá, que, tem geladeira de 10 pau. E o cara vai lá e faz um outsourcing de geladeira, pra mim vale a pena. Aquela máquina de snack, caralho, aquilo é muito caro. Cara, tudo isso vale a pena. Vale muito a pena. Por exemplo, pra você ter uma noção, a Nespresso do nosso escritório, a cafeteira, a gente usa a linha profissional, é outsourcing. O filtro de água da Brastemp é outsourcing. Então as grandes marcas já perceberam isso. Exato. Então a Brastemp, se você ligar pra Brastemp hoje, ela não vende mais o filtro. Cara, ela quer te alugar o filtro. Outsourcing de carro, velho. A gente falou pro pessoal da Porto Seguro, a gente tá negociando com eles lá, que eles têm o... Putz, esqueci o nome do produto, mas é aluguel de carro. É um aluguel, business, velho. Tem um monte de gente usando isso e vale super a pena. Vale. Cara, eu não sei se você já viu essa matéria, mas a General Motors disse ano passado, numa matéria, que a partir de 2022 ela não ia vender mais carro. Mas isso vai acontecer. Isso vai mudar completamente esse mercado.
Eu trabalhei 3 anos na V4, por 3 anos foi focada só em moda, a gente chamava de V4 Web Fashion Marketing. E eu falei para 2 clientes meus, eu lutei para convencer os caras a montar um negócio de aluguel de roupas ao invés de vender roupa. Porque eu falei, cara, ninguém quer comprar roupa. A pessoa quer a roupa só para aparecer em alguma situação. Então vamos entregar aquele momento especial que ela quer, porque ela não quer a posse da roupa. E é um puta business se tu for pensar, porque tu pode revender aquele produto que nem aluguel de carro. E, cara, eles não quiseram fazer, faz uns 5 anos isso, e hoje existe nos Estados Unidos uma marca que se chama... eu não vou lembrar agora, eu sei que os caras fazem 1 bilhão, vale $1 bilhão, mulher do Thales, né, ela montou um negócio igual no Brasil, cara, puta business. Tudo que tu pode fazer, economia compartilhada, é um bom negócio. É isso aí. Daniel, vamos ser cortados em breve. Tem que Galera, grande abraço. Quem não segue ainda a V4, tá aqui. Né? Quem não segue o Bruno. V4 Company. Quem ainda não me segue, Bruno Oliveira Oficial.